vez afirmo, ou reafirmo, geralmente quem arca com ITBI é o comprador e não o vendedor. Geralmente é o comprador, portanto, o adquirente, sujeito ao pagamento do ITBI. É claro, verdade, se por acaso você ganhou esse imóvel por conta de uma herança ou em razão de uma herança, aí você não está sujeito ao pagamento do ITBI, ao contrário, você está sujeito ao pagamento de um imposto estadual. Nessa situação seria o ITCMD. Tudo bem, se você recebeu por herança ou então em razão de uma doação que foi feita, aí você paga o ITCMD. Tá bom? No ITCMD, quem é o sujeito passivo na doação? É o doador, quem oferece o bem, ou o donatário, quem recebe o bem? Pode ser também qualquer das partes da operação tributada. Tudo bem, qualquer uma das partes. Vai depender da legislação do seu estado. Perfeito? Ótimo? Tranquilo? Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na nossa próxima pergunta? Vamos lá. Professor Alessandro, se eu vender o meu carro, eu terei que pagar algum imposto? Bom, já pararam para pensar nisso? Se você vender seu carro, será que tem que pagar algum imposto? A pergunta é bem interessante, mas é bem interessante mesmo. Porque, geralmente você fala assim, você paga o imposto? Você diz, não, eu pago pelo fato de manter o carro, de ser proprietário de um veículo. Tudo bem, você paga o IPVA, né? A pergunta é curiosa. Você paga o IPVA. Peraí, a pergunta foi no sentido um pouquinho diferente. Se ele vender o carro, sobre essa venda, estará ele sujeito ao pagamento de algum imposto? Tem algum imposto sobre a venda do carro? Digo isso porque, e ressalto isso porque se fosse a venda de um imóvel, você pagaria o ITBI, né, ou ITIV, como você preferir, se fosse de um imóvel. Mas e vendendo um carro, você paga o quê? Olha, se você for um particular qualquer, como tantos outros, vou te dar uma boa notícia. Sobre a venda do carro, você não paga imposto absolutamente nenhum. Tudo bem? Não mesmo. De verdade, você não paga. O fato de vender o seu veículo não está sujeito ao pagamento, à incidência de nenhum imposto. Isso se você é um particular vendendo. Você, portanto, não faz isso normalmente. Por mais que você troque de carro, convenhamos, se você tem a condição de trocar de carro todo ano, olha que beleza, né? Que fartura, ótimo, prosperidade para você cada vez mais. Ainda que você faça isso todo ano, não quer dizer que você está sujeito ao pagamento de algum imposto. A não ser que essa seja a sua atividade. Esse é o seu objetivo. Eu vendo carros, eu tenho uma agência de automóveis. Meus amigos, aí é diferente. Se você possui uma agência de automóveis e você o faz com habitualidade, portanto, você é um comerciante. E como tal, esse veículo entra como mercadoria. Ou seja, se você é uma agência de automóveis e vende esses veículos, portanto, você vive disso, sobre essa venda estará sujeito ao pagamento do ICMS. Ficou claro? Ou seja, para você perceber exatamente nessa situação, se eu pago ou não pago o ICMS, é só perguntar se você faz ou não com habitualidade. E se essa é a sua finalidade. Tá, para você pagar o ICMS, primeiro, você tem que ser comerciante. E para você ser comerciante, para você ter a característica de um comerciante, você deve fazer com habitualidade. Você tem que praticar esses atos com habitualidade. Um particular, por mais que venda o seu imóvel, troque o seu imóvel, desculpe, o seu automóvel todo ano, ainda isso não é classificado como habitualidade. E, portanto, não terá o ICMS. Ficou claro? Tudo bem, se você for dono de uma agência de veículo, vai lá. Caso contrário, você está livre. Perfeito? Próxima pergunta. Professor, é verdade que o IPVA é mais alto para carros importados? IPVA mais alto para carros importados. Será que isso é verdade? Num primeiro momento, talvez você diga, sim, o IPVA de carros importados é mais alto. Mas é verdade isso? Ele pode ter alíquotas, o IPVA pode ter alíquota maior para um carro importado? Bom, se você é o feliz dono de um carro importado, ainda que seja um carro russo, você lembra daquela época que tinha um Niva, o Lada, aquele carro super sofisticado, na verdade? Você imagina, ainda que você seja dono de qualquer veículo importado, você pensa, será que eu pago IPVA mais alto?
talvez você pague até um IPVA mais alto, mas em razão do valor do automóvel, em razão da base de cálculo, em razão do valor venal do automóvel. Isso pode acontecer e não tem problema nenhum. É uma questão de proporcionalidade. Ou seja, você imagina uma alíquota de 2% sobre um automóvel que vale R$10.000, você vai pagar um determinado valor. 2% sobre um automóvel que vale o dobro do que isso, naturalmente você paga um imposto mais caro. Tudo bem. Mas a pergunta não é nesse sentido. Mas então, como que ela está querendo saber a respeito do IPVA? Esse IPVA pode ter alíquotas diferenciadas em razão de um carro ser importado. Só porque o carro vem do exterior, a alíquota do IPVA, será que não é maior do que aquele carro produzido aqui em território nacional? Nossa, eu não tinha pensado nisso, mas pode acontecer ou não pode? A Constituição Federal em relação ao IPVA, eu cheguei a destacar no nosso tema do dia, no nosso primeiro bloco. O IPVA ele pode ter alíquotas variadas em razão do uso do veículo ou em razão do tipo do veículo. Lembra dessa informação? Pois é. Joia, em razão do uso, tudo bem. Em razão do tipo, será que a Constituição não quis fazer referência ao tipo do veículo, se tipo nacional ou tipo importado? Será que a Constituição não fez referência a essa discriminação? Eu digo para você, não foi isso. Quando a Constituição falou em tipo, falou em razão do modelo do veículo. Mas em nenhum momento a Constituição Federal quer fazer uma diferenciação de acordo com a origem desse veículo, ou de acordo com o destino, por exemplo, desse veículo. A Constituição Federal, ao contrário, ela veda a variação de alíquotas, a diferenciação de alíquotas em razão da origem de um bem. Isso que eu acabei de falar para vocês está disposto na Constituição, no artigo 152, é um princípio dos mais importantes. Bom, todos são importantes, mas é o artigo 152 que fala do princípio da não diferenciação tributária. Princípio da não diferenciação tributária, ou para quem preferir, princípio da não discriminação tributária. De acordo com esse princípio, meus queridos, é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária para os seus bens ou para os seus serviços em razão da origem ou em razão do destino desses produtos. Portanto, o fato de um carro ser importado só por ele vir do exterior, seja dos Estados Unidos, ele vem da Coreia, ele vem do Japão, ele vem da Suécia, ele vem da Itália, ele vem da Alemanha, só o fato do carro ser importado, só dele vir do exterior, autoriza ao governo do estado cobrar um IPVA diferente? Não. Só pelo simples fato do carro ser estrangeiro, ele não pode ter uma alíquota diferente daquele produzido em território nacional. A única autorização que existe para alíquotas variadas para IPVA é em razão do tipo ou do uso do veículo. Ficou claro? De verdade? Vamos partir então para a nossa próxima pergunta? Vamos lá. Professor, eu tenho um terreno que se encontra bem distante do centro da cidade. Como descubro se realmente é zona rural? Boa. Terreno, ele possui, ótimo, talvez para um investimento, e ele está na dúvida se é zona rural nessa situação. E aí, como que ele descobre isso? Bom, numa situação como essa, um terreno, para saber se é em zona urbana ou se é zona rural, ele teria que perceber, ele precisaria saber, na verdade, algumas características em relação à legislação municipal. Como assim? Olha que interessante. Na verdade, você não tem uma legislação que identifique o que é zona rural. Não tem mesmo. Você consegue identificar o que é zona urbana. E, por exclusão, você acaba reconhecendo o que é zona rural. Você sabe o que é zona urbana, mas não dá para descobrir, em princípio, pela lei, o que é zona rural. Tá bom. Então, o que é zona urbana? Primeiro, zona urbana tem que ser definida em lei municipal, para começar. Então, o seu município vai definir o que é zona urbana. Só que, além disso, além do município definir a área urbana, é preciso que essa área ela tenha alguns melhoramentos urbanos. Por exemplo, melhoramentos urbanos como calçamento ou meio-fio, rede de abastecimento